Oi, gente, Wagner Ribeiro do Frente Rubro-Negra. Estou aqui para falar sobre o jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Mais uma vitória do Flamengo no Maracanã. Uma vitória... Um desempenho, não uma vitória merecida. Eu acho que o Flamengo buscou mais gol. Especialmente no segundo tempo. Desculpa. Mas um jogo em que o desempenho do time não foi tão bom. O time, de novo, teve bastante dificuldade para criar. Lembrou muito o jogo do domingo passado contra o Fluminense. O Flamengo também teve mais a posse. Acho que contra o Fluminense teve muito mais controle. No primeiro tempo foi bem enroscado para o Flamengo. Inclusive, olhando as estatísticas, está aqui na minha frente, o Flamengo teve mais posse, mas o número de gols esperados do Atlético foi maior, né? Quase que o dobro do Flamengo. Grandes chances, o Atlético teve 2, o Flamengo teve 1. E sim, o primeiro tempo foi bem complicado. O nosso goleirão Rossi ontem não estava numa noite muito feliz, apesar dele ter feito algumas defesas, mas ele foi muito mal em 2 lances. Né? O lance do Rony, que é uma chance incrível que o Rony perde. Incrível como ele conseguiu perder aquele gol. O Rossi foi muito mal. Primeiro eu achei que o Vinha tinha recuado fraco, mas não. Ali foi falha do Rossi. O Rossi refugou e quando a bola chegou ele não conseguiu segurar. Enfim, graças a Deus, né, o Rony não pôde aproveitar incrivelmente o outro campo todo aberto. Talvez também sorte que caiu na perna esquerda. Se cair na perna direita, dificilmente ele perdesse aquele gol, mas mesmo assim não podia ter perdido. O Varela salvou. E o outro lance, né? Que ele sai do gol meio esquisito, a bola sobra, o cara mete de cobertura positiva. Também que ali a bola não ia entrar, né? O Léo Pereira já estava ali na linha do gol. Se vai na direção do gol, acho que muito provavelmente o Léo Pereira tiraria. Mas o Rossi foi mal demais de novo, né? Mal demais. Enfim, mas acabou fazendo algumas defesas. Vou falar das escalações. O Flamengo veio com uma estrutura muito parecida com a do jogo contra o Bragantino, mas com algumas mudanças. Então o Flamengo começa com Rossi, Varela, Léo Ortiz. Varela porque não temos mais o Wesley, né? Inclusive o Royal foi apresentado ontem. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Jorginho, Alan, Plata pela direita, então ele segurou um pouquinho o Luiz Araújo, voltou o Plata para o time. Arrascaeta pela esquerda, e aí é um capítulo à parte, vamos falar um pouquinho. E a dupla de ataque, como foi contra o Bragantino, Bruno Henrique e Pedro. O Atlético veio com um 3-4-3, só que é um esquema meio... Mas vou dar a escalação inicial, que é Everson, Sarabia, a linha de 3, né, zagueiros. 3-4-3. Sarabia, zagueiro pela direita, Rabelo por dentro, Júnior Alonso pela esquerda, Scarpa de ala esquerda, Gabriel Menino de ala direita, 2 volantes, Alan Franco, Fausto Vera, e 3 atacantes, o Hulk por dentro, o Rony mais à direita e o Coelho mais à esquerda. Tomás Coelho. Por que eu falei que esse... Primeiro, assim, começar falando sobre o esquema do Atlético. A priori, era isso aí que eu estou falando para vocês, era no 3-4-3. A questão é que o Atlético, o Cuca, ele faz marcação individual, perseguições individuais. Como o Renato também gosta de fazer, ou pelo menos gostava. Acho que no Fluminense ele faz até um pouco menos do que já fez num dado momento no Grêmio. Então, assim, por exemplo, era encaixe individual, gente. Tirando os 2 zagueiros, que os 2 zagueiros eram responsabilidade do Hulk, e teoricamente um dos zagueiros do Atlético sobrava também. Fora isso, era cada um marcando o seu. Era perseguição individual. Por exemplo, os alas do Atlético, a priori, encaixariam nos alas do Flamengo. Então, o Gustavo, o Scarpa, ia pegar o Varela lá em cima, o Gabriel Menino ia pegar o Vinha, o Sarabia, que era o zagueiro pela esquerda, pegava mais o Arrascaeta, a priori era isso, o Júnior Alonso se encarregava do Plata, um dos volantes pegava o Bruno Henrique, o outro volante pegava o Pedro, sobrava um dos zagueiros. Enfim, gente, era marcação individual. Era cada um com o seu. Então, por isso que é meio difícil de você classificar, especialmente sem bola, né? Esse esquema do Atlético sem bola, porque assim é perseguição individual, gente.
Os únicos que estavam um pouco mais livres eram os dois zagueiros, dois Léos, porque era só o Hulk para marcar eles dois. Então, enfim. Mas era isso. E isso acabou dificultando bastante. Para o Flamengo, é um esquema que exige muito na parte defensiva, né, dos jogadores do Atlético. Tinha que correr muito. E, enfim, isso acabou dificultando bastante. Eu acho que também a sequência de jogos está sendo cobrada. O Flamengo realmente precisa desse reforço, precisa que eles estreiem para ontem. Precisa recuperar jogadores que estão no departamento médico. Enfim, o elenco tá curto para essa maratona de jogos, jogo final de semana, meio de semana direto, que é o que vai ser até, sabe, sei lá, Deus quando. Se for bem nas Copas, até dezembro. Então, assim, a maratona tá cobrando preço. Por exemplo, o Arrascaeta, né? Eu falei que o Arrascaeta é um capítulo à parte. O Arrascaeta fez um péssimo jogo ontem. Não, eu acho que não fez. Só que, defensivamente, eu acho que o Atlético estava tendo muito espaço nos contra-ataques, mas não só nos contra-ataques, até em organização ofensiva, porque como o Atlético jogava nesse esquema híbrido de 3 zagueiros e com essa situação das perseguições individuais, o Arrascaeta estava muito sem referência de quem marcar, né, quando o Flamengo perdia a bola, e, como eu falei, a questão da sequência. Na parte física, ele já não estava conseguindo entregar defensivamente como ele entregou no jogo contra o Bragantino. Então, o Flamengo estava meio que defendendo com 7. Lembrando muito lá aquela época lá do Dorival 2022. Lembrando muito. O Flamengo se defendia com 7, porque ficava na frente Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que a questão da Arrascaeta foi muito mais a parte defensiva, quando o Flamengo perdia a bola, que ele estava comprometendo demais. Eu acho que por esses dois motivos. Pela questão dele não ter uma referência certa, pelo fato do Atlético jogar com 3 zagueiros, né? No jogo do Bragantino, ele sabia quem ele tinha que pegar. O Hurtado era o lateral. Nesse jogo, ele ficou meio perdido e a parte física dele também já estava baixo. Então é o que eu estou falando. O Flamengo precisa desses reforços, que eles estreiam para ontem, e precisa recuperar jogadores que estão lesionados. Está fazendo muita falta. Então acabou o primeiro tempo ficando um jogo aberto. Eu acho que o Flamengo até... Por incrível que pareça o que eu vou dizer, gente, eu acho que o Flamengo acabou produzindo bastante no primeiro tempo, apesar de que o Atlético teve as melhores chances, né? Como eu já falei aqui, o XG, né, o gol esperado do Atlético foi maior, o Atlético criou mais grandes chances no jogo, não só no primeiro tempo. Mas esses números do Atlético são muito por causa do primeiro tempo, porque no segundo tempo o Atlético praticamente não fez nada, ou fez muito pouco. Então acabou ficando um jogo muito aberto por essa situação. O Flamengo atacava, tinha profundidade ali com o Bruno Henrique e Pedro, conseguiu algumas finalizações, mas quando perdia a bola, a transição defensiva do Flamengo estava ruim e a organização defensiva do Flamengo também estava ruim. Transição defensiva, gente, é quando o seu time perde a bola, logo assim que o seu time perde a bola e o adversário te ataca. Que muitas vezes as pessoas associam isso diretamente a contra-ataque, mas não é verdade. Tem time que faz a transição defensiva sem ser contra-ataque. Contra-ataque é quando você rouba a bola e você já vai para cima do seu adversário logo. Mas você pode recuperar a bola e construir de trás com calma. E a organização defensiva é quando o seu adversário já está com a bola e você está esperando ele para defender. Então o Flamengo tinha esse problema nesses dois momentos por essa situação de estar defendendo com 7. Por causa dessa situação do Arrascaeta que eu estou falando aqui. Então acabou ficando um jogo muito franco. O Atlético rondou muita área do Flamengo ali também, apesar do Flamengo ter mais posse, ter finalizado mais, mas o Atlético foi muito perigoso, até mais perigoso que o Flamengo no primeiro tempo. Teve essa chance incrível do Rony, teve uma outra ali do Coelho também que ele entrou, bateu, o Rossi fez uma boa defesa. Enfim, mas o Flamengo também teve algumas finalizações boas ali, do Pedro, do Bruno Henrique, rondou ali a área, só que estava com esse problema. Tem um lance polêmico, né? Que na hora, pênalti eu tinha certeza que não tinha sido, mas eu tinha convicção de que era para ter expulsado, mas depois olhando bem, gente, o Plata não dominou para frente, né? Tudo bem que eu acho que hoje, analisando o lance, eu acho que dá para entender porque o juiz não expulsou, tá? Mas assim, eu vou dizer, o Plata não dominou para frente, ele dominou para o lado. Claro, porra, ele estava na direita, ele é canhoto, claro que ele dominou ajeitando para a esquerda. Também tem essa interpretação.
Só que assim, pelo fato dele ter dominado pro lado, muito pro lado, né? Ele não dominou na diagonal, ele dominou para o lado, literalmente para o lado. Mas é óbvio que ele dominou para o lado para ajeitar para a esquerda, porque ele é canhoto, né? E isso poderia ter sido levado em conta. E o cara era o último homem. Então, assim, na interpretação, é de que ele não estava indo na direção do gol, né? Por mais que não tivesse mais nenhum adversário na frente dele, a não ser o goleiro. Aí vão dizer, o zagueiro estava jogando. Cara, não dá para saber se o zagueiro ia chegar a tempo. Mas assim, eu acho que hoje, na hora, eu fiquei muito revoltado. Mas hoje, analisando hoje, eu acho que poderia, é cabível o juiz não ter dado pênalti ali, tá? É aceitável. Ele deu o cartão amarelo para o Fausto Vera, o Alan do Flamengo também tomou um cartão amarelo e assim, teve um contra-ataque do Atlético ali que eu fiquei desesperado, porque ao mesmo tempo que eram 3 contra 2 do Atlético, né? 3 do Atlético contra 2 do Flamengo, e o Alan, esse cara que estava me perseguindo, o jogador que estava com a bola, eu também fiquei desesperado, porque se o Alan faz a falta, ia ser expulso. Então, cara, foi uma situação braba ali. Quase que eu tive um infarto nesse lance. Acabou que o Alan não fez a falta e também não foi gol do Atlético. O cara acabou errando. Mas, assim, o Alan também tomou o cartão. Já o segundo jogo, que, né, que ele fica no limite para ser expulso. Quando o Fluminense já tinha sido assim. Mas coisas da posição de volante. Então termina o primeiro tempo, onde o Atlético, o Flamengo teve mais domínio, mais volume de jogo, mas o Atlético foi mais perigoso. Termina o primeiro tempo, os treinadores fazem substituições, entra o Natanael no Atlético, que é um lateral direito, não é isso? É isso mesmo. Entrou Natanael. Então não mudou o esquema do Atlético. O que aconteceu é que o Gabriel Menino veio para dentro, né? Entrou no lugar do Fausto Vera, né? O Natanael do Atlético entra no lugar do Fausto Vera, que tinha tomado o cartão no lance do Plata. Então o Gabriel Menino veio para volante e o Natanael vai para a ala direita. Então se manteve do mesmo jeito. E no Flamengo sai Alan, entra Everton Araújo por essa situação, de que o Alan estava no limite ali para ser expulso. Só que o jogo acaba mudando um pouquinho no segundo tempo, porque essa questão da marcação individual, ela cobra um preço, ela funciona muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, os jogadores cansam, né? Porque não é fácil essa questão da perseguição individual. Então o que aconteceu é que o Atlético parou de fazer essa perseguição mais em cima, especialmente nos alas do Flamengo, e o Felipe também foi inteligente. O Felipe deixou o Vinha e o Varela um pouco mais na base da jogada, no início da jogada, mais perto dos zagueiros na saída de bola. Ele parou de trazer um dos volantes para dentro, para fazer a saída de bola, porque no primeiro tempo, quando um dos volantes saía da sua posição original para vir atrás para fazer a saída de bola, essa perseguição do Atlético não era feita. Então o Atlético passava a ter uma superioridade muito grande no meio campo. Isso estava dificultando. Então assim, o fato do volante vir fazer a saída de bola no meio dos zagueiros estava prejudicando o Flamengo. Porque o bloco do Atlético estava muito fechado, com muito jogador ali pelo meio. Então o Flamengo parou de trazer esse volante para dentro, deixou os 2 volantes lá, no meio de campo mesmo, na briga ali com os jogadores do Atlético, desceu os laterais, e isso fez com que a perseguição do Atlético aos laterais do Flamengo parasse de acontecer. Então o Scarpa parou de vir pegar o Varela, e agora o Natanael, não, mas o menino, não vinha pegar o Vinha. Então a saída de bola do Flamengo ficou mais fluida, o Flamengo conseguiu ter uma fluidez maior, uma saída mais segura também, o time ficou mais seguro, com mais fluidez, e assim, o Flamengo teve muito volume de jogo no segundo tempo, só que criou pouco, né? E o Atlético parou de ameaçar. Então o segundo tempo foi muito controlado pelo Flamengo, muito controlado. O Atlético simplesmente parou de ameaçar. O Flamengo pressionando, o Flamengo faz outras modificações, entram Luiz Araújo e o Alacian, saem Plata e Arrascaeta. Eu tô olhando na minha colinha aqui, né? Mais uma vez, cortesia do SofaScore, né? Dando crédito, para não falar bobagem. E o Atlético também faz mudanças, faz uma mudança ofensiva. Ele coloca o Júnior Santos no lugar do Gabriel Menino e coloca o Igor Gomes no lugar... Não, primeiro entra o Júnior Santos. É isso? Isso, primeiro o Júnior Santos.
Então o Atlético fica mais ofensivo, bastante ofensivo. Ele abre mão de um dos volantes e fica com basicamente 4 atacantes, né? Coelho, Júnior Santos, Hulk e Rony. Ele tenta, imagino, fazer o Hulk como um meia, né, de ligação, o Rony mais avançado, o Júnior Santos numa ponta e o Coelho na outra. Essa substituição não faz efeito, o volume de jogo do Flamengo aumenta, o Flamengo melhora com o Alacian e com o Luiz Araújo. O Alacian, Luiz Araújo, jogadores que começaram a ser um pouquinho mais agressivos do que vinham sendo Plata e Arrascaeta, mas assim, o Flamengo criando muito pouco, mas pressionando com volume em cima do Atlético, até que veio o lance da falta, né, em que, mais uma vez, os nossos zagueiros decidindo o jogo, né? Dessa vez foi o Léo Ortiz que fez um grande jogo, apesar de ter errado alguns passes. Eu tenho notado que ultimamente o Léo Ortiz tem errado até um pouco, porque ele arrisca demais, né? Também não é que ele está errando o passe daqui para ali pro lado, né? É metida de bola. E, porra, quem tenta passe difícil vai acabar errando. Mas eu acho que nos últimos anos ele tem errado um pouquinho mais do que ele costumava errar. Mas, enfim, fez um grande jogo defensivamente. Fez uma jogada bonita ali no início do segundo tempo. Ele limpou uns 3, 4 ali. Muito seguro na defesa. A gente fala muito do Léo Ortiz na parte ofensiva, mas como ele é um zagueiro seguro na parte defensiva. Impressionante. O Léo Pereira também, grandíssimo jogo. Partida sensacional. Grande jogo. Veio o lance que decidiu o jogo, né? O Luiz Araújo, decisivo também. Mais um passe para gol. 17 participações em gol em 2025. Se não me engano, são 7 gols e 10 assistências. Muito decisivo nessa falta lateral. Enfim, o Flamengo consegue mais o gol. Mérito para a comissão técnica. Mérito para o Rodrigo Caio, que é o cara que está tomando conta disso agora. E já são 3 jogos seguidos que o Flamengo faz gol em jogada de bola parada. Isso é um mérito, gente. E não tem problema nenhum ganhar assim, não é demérito, não é desonesto, não. É do jogo. Bola parada decide jogo. E tem sido decisivo para o Flamengo. Depois disso, o Flamengo administrou, tiveram mais algumas outras modificações. O Atlético colocou o Igor Gomes, o Biel. O Flamengo colocou o Juninho no lugar do Pedro. De novo, por aquele mesmo motivo que eu falei lá no jogo do Bragantino, o Juninho é um jogador mais combativo, né? É um atacante, mas que pressiona mais, ajuda mais na parte defensiva do que o Pedro. Entrou o Cleiton no finalzinho no lugar do Vinha. O Vinha aguentou bastante o jogo. Não fez um jogo tão bom quanto fez contra o Bragantino, mas conseguiu ir até o final. E é isso, gente. 3 pontos. Não foi uma grandíssima atuação, mas assim, foi uma atuação em que o Flamengo foi melhor do que o Atlético no contexto todo, apesar do Atlético ter criado mais grandes chances. Melhor, que eu quero dizer, no sentido assim, de volume de jogo. Um jogo normal do Flamengo. O Flamengo pressiona o adversário, tem a bola, mas o Flamengo tem sido, sim, pouco criativo, né? Especialmente nos últimos 2 jogos no Maracanã. Foi bem pouco criativo contra o Fluminense e foi bem pouco criativo ontem, mas eu acho que a sequência de jogos está cobrando. Está cobrando e, repito, o Flamengo precisa que esses reforços estreiem para ontem e precisa recuperar os seus jogadores lesionados. Precisa. O elenco está curto, os caras estão cansados, gente. E assim, é isso. Mais uma vitória, liderança, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, mas com um jogo a mais em relação ao Palmeiras, mas ainda assim líder, ainda que o Palmeiras vença o seu jogo. O Flamengo, por pontos perdidos, continuaria na liderança. É isso, gente. Saudações rubro-negras, um abraço, valeu, até a próxima.